Sejam muito bem-vindos ao programa Sonhe de Novo, apresentado aqui pelo seu amigo Gilson Campos. E hoje nós temos um convidado mais que especial, convidado internacional, gente, Fábio Soares. Ele que tem uma história linda que vai compartilhar com a gente. Eu estou tendo o prazer, o orgulho de receber esse cara aqui na sala da minha casa. Eu tô chique demais. Fábio, mais uma vez, obrigado. Prazer, amigo. Obrigado Prazer. por aceitar o convite. Honra. E já de bate-pronto, queria que você falasse um pouquinho, né, do Fábio Soares, um pouquinho da onde você veio, né? Perfeito. Como foi, o que aconteceu aí nessa carreira aí. E a gente vai falar um pouquinho do que esse cara conquistou, um dos maiores prêmios dos Estados Unidos de marketing. Fala um pouquinho do Fábio, como começou a carreira? Bom, na verdade, nasci no Brasil, né? Brasileiro. Então, brasileiro, nasci no Brasil, lá no interior da cidade do Rio de Janeiro, um bairro chamado Bento Ribeiro. Para quem está assistindo isso aqui, que conhece o Rio de Janeiro, sabe que Bento Ribeiro é lá no subúrbio. Quem não conhece Bento Ribeiro deve conhecer Madureira. A linha do Rio que está ali com a gente. Conhece. Do Rio, conhece. Perfeito, deve conhecer, deve ter ouvido falar. Sim. E aí eu, enfim, comecei muito com a música, né? Enfim, vamos lá, a história seria um pouco longa se fosse contar tudo, mas eu comecei com a música, me paixão com a música desde os 8 anos de idade. Sempre guitarrista? Sempre guitarrista, comecei com violão. Ah, começou com violão. Sim, mas, né, instrumento de cordas, né? E aí eu fiz faculdade de engenharia no Brasil, mas assim, motivado pelos meus pais, porque é aquela história de você ter um plano B caso o plano A não funcione, né? Uau. Acho que música nunca foi levado como uma profissão a sério, assim. Na verdade não é questão de ser uma profissão a sério, é questão da segurança dos pais, achando, Sim. cara, é inseguro isso aqui. Então, vai estudar, filho. Esse negócio de música aí não dá certo, não. Mas eles me incentivaram muito, inclusive eu que legal. tive a oportunidade, depois da faculdade de música, de ir para os Estados Unidos, da faculdade de engenharia, e foi ali que eu estudei numa grande escola de música em Hollywood, que é o GIT, Musicians Institute. E eu ganhei uma bolsa, estudei, e ali comecei a trabalhar com música. Chique, né, gente? Uau. Tive essa oportunidade, então assim, a música, ela serviu uma boa parte da minha vida. Estudou teoria ou guitarra? Guitarra, teoria, a escola ela te forma mesmo, entendeu? Tá. Então fiquei 3 anos ali, foi assim bem desafiador, para ser sincero, né? Porque você tá num lugar onde você vê os músicos vindo de todos os lugares do mundo, e ali é onde se forma os maiores músicos, assim. Então eu cheguei ali me sentindo extremamente desafiado, desconfortável, se essa palavra em inglês, Sim. porque eu via tanta gente boa, né? E eu vindo lá de Bento Ribeiro, lá do interior, né? Era o meu mundinho, né? E agora eu tava num outro mundo, né? E aí eu comecei a ver, nossa, cara, existe um mundo muito maior fora do bairro que eu morava, né? Sim. E aí, enfim, eu tive a oportunidade as portas foram se abrindo, eu tive a oportunidade de tocar em vários lugares, viajei em vários países. Você chegou a gravar? Cheguei. Chegou a gravar? Tem na internet isso? Deve ter. Eu gravei uns 3 ou 4 discos gospels. Que bacana. Eu fui diretor musical de uma igreja. Gravei guitarra nos 3 para um ministério chinês de Taiwan. E eu não entendo nada do que estão dizendo, obviamente, sim. né? Mas registrou o teu trabalho. E eu gravei com outros músicos também. Eu não vou te lembrar, assim, quer dizer, faz muito tempo, mas eu tinha também uma banda que era assinada pela Warner. Cara, assim, primeiramente você sair da onde eu saí, ter essa oportunidade de pisar de países diferentes. Só o fato de eu poder estar vivendo da música, pagando as contas, viajando para outros países. Assim, e trabalhando com americano. Americano, sim. Uau. Muitos americanos, também tem no latino. Que legal. Sim, trabalhei com americano, trabalhei com latino, né? Tive a oportunidade, enfim, para quem conhece, vivenciou um pouco isso lá para 2005, 2006. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o RBD, com os Rebeldes, Diego Gonzalez. Que legal, sim. Parece que a banda ia tocar no Ano Novo em Nova York, é aquela coisa, né? Você tocou guitarra com o Rebeldes? Então, o que aconteceu? Os músicos não conseguiram chegar por causa de uma questão do visto. Entendi. Foi a história que me contaram. Sim. Não sei como, mas então eu fui convidado a fazer guitarra para eles. Olha que oportunidade. E eu tive a oportunidade de tocar 2 ou 3 shows com eles.
aí eu fui convidado, tinha um outro artista dessa novela que era o Diego Gonzalez. Sim. E aí a gente, obviamente, depois a banda conseguiu chegar, e, enfim. E aí eu fiquei a banda desse cara aqui. Então a gente fez a turnê pra Espanha, ficamos 30 dias na Espanha, fomos pra România. Fez amizade com o pessoal dos integrantes Sim, da banda? sim. Depois eu acabei fazendo shows com a Maite, enfim, alguns dos cantores da banda ali. Pessoal, tem uma galera que acompanha, que assiste, tá ligado. Gente, que honra, né? Poder conhecer o Fábio e saber que você, né, fez parte desse universo. Olha, mas é engraçado que essa história eu nunca contei. É mesmo? O pessoal que me conhece só conhece do marketing pra lá. Essa Entendi. história de trás aí, cara, a gente tá narrando, ninguém sabe. E é a tua essência, né? A música é algo que faz bem, né? Como que foi? Você tem sentimento de que você alcançou o auge da sua música, da sua musicalidade? Não, assim, pra mim eu sempre me considerei, assim, sinceramente, sempre honrado e grato por ter chegado onde cheguei, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de tocar no Real Madrid pra, sei lá, devia ter 100 mil pessoas ali, eu tava louco. Estamos demais. Não, mas eu era um músico contratado. Sim. Eu não era o artista principal. Você tocou com quem lá em Real Madrid? Com o RBD. Com o RBD? Com o Diego Gonzalez. Com o Diego Gonzalez. Isso. Estádio a gente, lotado, gramado lotado, tudo lotado. Tipo assim, eu não ouvia nem a minha guitarra direita saindo das caixas que estavam atrás de mim de tão alto que era a gritaria do público com a presença da gente. E em espanhol? Em espanhol, claro. Espanhol, sim. Uau, que legal. Então assim, cara, é interessante, foi um momento interessante, marcante da minha vida, porque eu tive a oportunidade de ter uma experiência musical no nível mais profissional, mas assim, eu nunca, vou te ser sincero, assim, eu nunca cheguei no topo. O topo seria, por exemplo, vamos lá, hoje em dia, eu não sei quem estaria no topo hoje em dia, que eu migrei completamente disso, mas naquela época tinha Christina Aguilera, tinha Pink, Britney Spears, Henrique Iglesias, Ricky Martin. Esse pra mim era o topo, né? Era aquela galera que, tipo, faz anos eu me considerei assim naquela camada abaixo, não era a camada iniciante, mas era aquela camada ali do meio, sabe? Que você tinha os palcos, só que acontecia que toda vez que a gente voltava pra casa, os músicos ganhavam os royalties das músicas que tocavam na rádio, os discos que vendiam, as mercadorias e tudo, e eu voltava pra casa, não tinha nada, porque eu só ganhava enquanto estava no palco. Sim. Então, era assim. Cachê normal. Cachê normal. Não, em casa não tinha nada. Então, eu ganhava quando eu estava no palco, imagina, tu estava no final de semana tocando para 10 mil pessoas, e no outro você estava num bar, tocando num bar para 100 pessoas. Cover, música dos outros. Uau. Então, era assim o meu mundo, era indo daqui para lá. Então, eu fiz isso por muito tempo, e aí eu cheguei num ponto que, cara, as bandas começavam a tirar férias, né, porque, obviamente, imagina, uma turnê dessa era milhões, mas não era milhões pra mim, era milhões pros caras, né? Sim. E aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, eu tô começando a tocar muita coisa que não tá no meu coração. Eu gosto de tocar guitarra, mas eu não quero que a música vire um trabalho. Porque... Quantos anos você tinha nessa época? Ah, cara... Uma faixa de 20 anos? Eu comecei 25, 20, o RBD, sei lá, devia ter 40, 30 e pouco, nem lembro. Mas era, devia ter uns quase... 25, 27 anos. Mas então eu falei assim, cara, eu lembro que eu falei assim pra mim mesmo, cara, eu vou até os 30 assim, né, nessa parada. Se nos 30 não virar, eu... não quero que a música vire um trabalho pra mim, que eu vou literalmente colocar de 8 às 5 e ganhar por isso pra fazer uma coisa que eu não gosto. Porque a maioria das pessoas que tem um trabalho é sinônimo de coisa ruim. Pô, trabalho, quando assina aquela coisa outra. Eu quero fazer uma coisa que eu amo e ganho por isso. Sim. Como a música estava migrando pra um lugar onde eu tinha que fazer muitas coisas que eu não gostava pra eu viver, eu falei assim, não, beleza, eu vou sair daqui. Não vou deixar que esse amor viria um trabalho. Sim. E aí foi aí que eu tomei a decisão de começar a ver outras oportunidades na vida. E aí tem uma pergunta que não quer se calar. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao seu Programações de Novo. Nós estamos aqui na sala de casa, literalmente em casa, e estou tendo aqui a alegria, gente, de receber um convidado muito querido, Fábio Soares.
Ele que é das referências, né, internacionais do marketing. Daqui a pouco a gente vai saber mais curiosidades, mas desde já eu agradeço aí a audiência, a presença de todos vocês. E, gente, pode participar com a gente, tá bom? O pessoal que está ali embaixo, ali no Instagram, pode colocar sua pergunta. Daqui a pouco eu vou ler, porque está um pouquinho de estresse aqui, mas daqui a pouco eu vou ler a pergunta de vocês. E é o seguinte, gente, o Fábio, né, que teve é cristão? Sou cristão. Sempre cristão, veio de Sim. família cristã. Sim. E teve essa oportunidade de morar nos Estados Unidos, de tocar nos Estados Unidos e fazer parte, né, de tocar na banda da RBD. Depois do Menudo foi um grande sucesso, né? Eu também, né, parte de uma boy band de Twister, eu conheço um pouco dessa experiência que o Fábio teve. Mas onde eu quero chegar, gente, teve um momento onde ele tinha essa paixão pela música, mas para não perder essa paixão pela música, ele teve um insight, uma ideia ali que mudou completamente a história dele. Eu tenho certeza que o que ele vai falar aqui vai mudar a tua história. Então vamos lá, Fábio. Fala pra gente, Fábio, como que foi, né, nesse momento crucial da sua vida, essa grande ideia que você teve que mudou a rota da tua vida? Não, então, tem várias fases aí, né? Assim, não é, a mudança ela tem um preço, né? Sim. Toda mudança ela tem um preço, então... Às vezes alto, né? Eu não sabia onde eu estava me metendo. Uau. Eu entrei no marketing e para mim aquilo era tudo muito, muito novo, né? Eu falei assim, cara, se eu fizer marketing... Eu entrei primeiro no marketing multinível, eu pensei, cara, a história que estão me contando do marketing multinível, eu vou conseguir fazer uma renda extra e ainda continuar tocando. Entendi. Porque eu não preciso entrar num lugar e trabalhar de 8 às 5. Uau. Então eu falei assim, não, então o marketing multinível vai virar o meu trabalho e a música vai virar vou poder selecionar o que eu quero fazer. Só que quando eu entrei, essa foi a minha primeira entrada como literalmente um empreendedor. Entendi. Mas eu não sabia que eu estava já empreendendo com música, né, pô? Porque eu tava... Sim, era empreender, cara, com música, mas eu não via dessa forma. Sim. Entendeu? Via o meu amor, minha paixão. E aí, ali foi o meu primeiro encontro com os alinhamentos que eu precisava ter na minha mente, né? E muitas crenças e tal. Enfim, eu tive um grande mentor ali dentro do marketing. Então, o tempo que eu fiquei dentro do marketing multinível foi o tempo em que eu fiz vários alinhamentos para ter uma mente de sucesso mesmo. Sabe? Uma coisa que eu aprendi muito é que, cara, se você quer fazer 1 milhão, você tem que se tornar a pessoa do 1 milhão. Sim. Criar o valor primeiro. Você se torna a pessoa do 1 milhão e aí 1 milhão vai vir até você. Né? Então... Quem foi o seu grande mentor nessa fase? Nessa fase, ele era um cara dentro da empresa do marketing multinível, o nome dele é Duke Tubtin. Americano. Ele foi o cara que, tipo assim, me mentorou por praticamente 7 anos ali. E aí eu entrei naquele lance do marketing multinível, eu trabalhei bastante e, cara, mas era aquela coisa, a mesma coisa, subia, descia. E aí, você lembra o produto que era, né? Era um produto de suplementos, essa coisa toda, Amway, essa... nesse nível, assim, mas não era Amway, era outra companhia. Tá. Mas, assim, outro motivo que eu migrei para isso foi porque meus pais estavam ficando mais velhos. E aí, financeiramente, era muito difícil eu vir pro Brasil, visitar meus pais em determinados momentos. E aí eu pensei, cara, com marketing multinível, o que me ensinaram foi que se eu montasse uma rede e tal, aquela coisa toda, eu ia ter como é que se fala? Faturamento, não sei a palavra em português, mensal, recorrente, aquela coisa toda. Eu ia poder passar o tempo com meus pais e tal. Eu estava muito preocupado com a saúde, já estava vendo um pouco mais de fragilidade neles. Mas aí eu vi que toda hora que eu vinha pro Brasil, a minha rede caía. Ficava naquilo. Eu falei assim, não, isso não é sustentável. Aí eu comecei a aprender um pouco sobre marketing digital. E oficialmente eu entrei no marketing digital em 2016. 2016. Foi onde eu virei. Vou pro marketing digital. Só que durante esse período todo, o marketing multinível tem muito a crença da aparência. Né? Compra um carro top e tal. E, cara, todo mundo me via como uma pessoa de sucesso, só que dentro de mim eu estava destruído financeiramente em muitas camadas ali dentro. Então, e na verdade, é muito mais culpa minha no sentido de, cara, eu não desenvolvi um perfil de liderança, não queria ser líder,
Enfim, eu tinha ainda vários bloqueios. Enfim, quando eu entrei no marketing digital, eu estava, inclusive, de uma certa forma, endividado. Tinha praticamente uns R$ 200 mil de dívida. Uau. Nos Estados Unidos seriam o quê? US$ 40 mil. E aí eu falei assim, cara, eu não vou entrar no marketing digital, e isso já morou nos Estados Unidos há 2 décadas. Mas eu não vou começar pelos Estados Unidos, eu vou começar pelo Brasil, porque se eu errar de novo, eu erro em real. Porque eu não vou conseguir arcar errando mais uma vez na minha vida em dólar. E aí eu comecei pelo Brasil, morando lá, né? E aí eu tinha uma namorada que virou uma noiva na época, e a gente criou um produto e tal. Eu comecei a fazer aquilo ali, enfim. Mais uma vez, comecei a me especializar muito mais nessa parte de tráfego. Você falou do seu filho que está nessa parte de gestão. Sim. E aí me chamaram para ser sócio de uma agência, parceiro, comecei a trabalhar naquilo ali e tal. Aí quando foi dando 2017, eu fiquei muito interessado numa outra metodologia lá nos Estados Unidos chamada funil. Eu fui exposto a essa metodologia porque eu vi um anúncio dentro do Facebook sobre um livro gratuito. Aí foi muito engraçado isso. O livro era gratuito, você só pagava pelos correios. Aí eu, legal, vou pegar esse livro, vou pegar pelos correios, vou aprender sobre marketing, né, legal e tal. Quando eu comprei o livro, apareceu um outro produto para eu comprar que ia dar um suporte para esse livro, e depois um outro, no moral da história. Quando eu passei por essa jornada, eu tinha gastado uns $500. Eu falei assim, cara, que negócio lindo! O cara foi mapeando as minhas dores e foi me vendendo nesse processo. Eu achei aquilo interessante. E aí, quando foi 2017... eu ainda estava em ascensão, ainda endividado, né, buscando um novo mercado. E aí, quando deu setembro de 2017, mais ou menos outubro, minha mãe me liga. Nessa fase, a parceria da Agência do Brasil tinha acabado, os sócios decidiram ir para outro caminho. Meu relacionamento com a minha noiva naquela época estava caindo pelo buraco, porque ela queria casar e eu estava endividado. Bom. Eu não tinha nem como ir pro Brasil, entendeu? Então, assim, sim, não tinha como. Então, mas eu tinha aquela pressão de casar e tal. E aí eu, tipo assim, era pressão de tudo que é lado, eu endividado. E aí foi um pior momento da minha vida. O pior momento. Porque, tipo assim, cara, eu tava perdendo aquele relacionamento, tava endividado, eu tive que voltar, eu comecei a dar aula pra criança de música. E eu nunca fui um cara que gostei de fazer isso, mas eu tive porque eu tinha que, pelo menos, ficar com a dívida, mas me bancar. Mas aí aconteceu que minha mãe me ligou e falou, cara, seu pai vai ter uma operação, vai ter que fazer uma operação. Puxa. E aí? Como faz, gente? Aí eu falei assim, esquisito, ela tá me ligando, falando uma operação do nada, né? Vai ser amanhã. Pô, amanhã que é isso, né? Eu achei aquilo esquisito, assim, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Um dia, liguei de novo pra ela e descobri que era câncer. Meu Deus. Não era operação, ela não queria me dizer o que era. Sim. Aí, meu amigo, as histórias que a gente conhece de pessoas que estão com câncer não são muito positivas. Sim. Mas a gente... Isso em 2017, final de 2017. Setembro, outubro. Eu endividado. Uau. E aí, quais são... Quando você honra teus pais, tem 2 coisas para mim que eram muito importantes para os meus pais. Não é que eles falaram isso, mas era para mim. O meu irmão, ele é militar, coronel, reformado, várias casas, filho, toda a vida estabilizada. Eu, ovelha negra. Né? Porque na cabeça dos meus pais, lá com 70 e poucos anos, ele não tem um emprego. Tentando a vida nos Estados Unidos. Não tem um emprego, né? O cara é uma ovelha negra, tá por aí fazendo um monte de coisa. E não tem uma mulher. Não tá casado. Então eu sei que, internamente, isso era um ponto de preocupação pelo amor que eles tinham por mim. Sim. Um filho tá pronto, tá encaminhado e o outro não. E aí eu fui pro Brasil ver o meu pai, e aí a situação foi se agravando, ele foi entubado. Eu voltei, tive que ir e voltar, não podia ficar o tempo todo, que eu tinha que vir trabalhar. Isso morando na Califórnia. Morando na Califórnia. Aí eu voltei pro Brasil no final do ano para ver meu pai. A minha noiva, que era na época, nem apareceu lá, então meu pai já ali, meio que entubado, meio que consciente e tal, já, tipo assim, nunca falamos sobre nada, mas eu sabia que ele sabia que algo, né, porque eu tinha um relacionamento forte com ela, né. Sim. E aí eu assim, desabado por dentro, né, mas eu tinha que ficar de boa, né, porque ali a gente tava só encerrando aquele ciclo. E aí eu lembro, cara,
dia 31 de dezembro, o que aconteceu? Meu pai trabalhou 55 anos para uma empresa. Então ele praticamente se aposentou 2 vezes, Uau. se tu pensar bem. Começou- Guerreiro, né? Trabalhador, né? Bom. E aí o dono dessa empresa, como meu pai começou lá com ele quando era literalmente uma sala como essa, Sim. uma grande empresa de engenharia hoje em dia, deu um seguro para ele de saúde que era o melhor do Brasil. Sim. Então meu pai ficou no melhor hospital. Isso ele ficou, lá em Copacabana. Era não sei o que Star, não lembro o nome. E aí eu fui para lá, e aí a UTI permitia que a gente ficasse com ele. Só que no dia 31 eu desci, né? Dá pra você andar até a praia e você ver os fogos, né? E aí eu olhei aquilo e falei assim, cara, tava muito ruim. E eu olhando assim, cara, tem uma parte da galera aqui que tá bêbada, curtindo isso aqui, Uhum. e não tem planejamento nenhum para 2023. A única coisa que eles podem pensar no próximo copo de cerveja que eles vão tomar, mas eles estão se divertindo. E eu na minha cabeça, tem aquela galera lá dos Estados Unidos que já mapeou 2023, não, 2018 18, todo, Sim. né? E eu ali no meio, nada, não tava vivendo esse lado nem esse lado. Você viu esse momento como um momento divisor de águas na sua vida? Foi um momento, não vou, divisor veio depois. Essa reflexão você acha que ativou algo em você? Essa reflexão me fez eu me sentir assim, Ou vai ou... não, cara, Ou naquele vai. momento essa reflexão me fez me sentir muito ruim, na verdade, muito ruim. Impotente. Impotente, frustrado. tipo assim, cara, é fim de estrada. Eu tô doido pra saber do seu paizinho o que aconteceu. Tô doido pra saber o que aconteceu com o paizinho. Foi fim de estrada. Ali, tipo assim, mas eu não podia mostrar, eu não podia externalizar, se essa Sim, palavra em português, que era um fim de estrada. Sim, Né? Porque eu tinha que voltar pro hospital pra ficar com meu pai. sim. Mas internamente, Me tira essa agonia. O que aconteceu com seu paizinho? ele morreu. Oh, Ele meu faleceu pai. no dia 1º. Oh, meu pai. Eu voltei dos fogos. Dali do hospital ele não saiu mais. Não saiu. Oh, cara, meus sentimentos. É. Que dor. Meu pai. Eu voltei. Continua. Eu voltei pro hospital e meu irmão tava lá e eu tava adoecendo naquela noite já. E aí meu irmão vai pra casa descansar às 5h30 da manhã. Meu tio me levou, nós pegamos o trem, o ônibus, o negócio que vai até a central do Brasil, pegamos o trem até em casa. E aí eu recebi ligação que meu pai tinha falecido, né? E aí aquilo ali, cara, porra. Porque, cara, por mais que você vê o pai de alguém ou alguém na família falecer, cara, não existe um livro que te ensina como lidar quando você perde um pai, uma esposa, um filho, uma pessoa que você está diretamente de sangue, assim, relacionando, sabe? Sim. E aquilo ali, cara, acabou comigo, assim, tipo assim, ali eu falei assim, cara, agora eu não sei mais, agora nesse momento eu não sei mais o que fazer da vida. E aí eu fiquei no Brasil mais algumas semanas e eu tinha que ir embora. Por quê? Porque a dívida estava aumentando aqui nos Estados Unidos. E para deixar minha mãe sozinha? Meu Deus. Ela tava com quantos anos, sua mãezinha, nessa época? Minha mãe tava com... Tinha mais de 70 já? Já, 70 era de 39, ali era 2018, sei lá, 79, 78. Fazer uma conta aí. E aí meu tio ficou com a minha mãe, meus tios, né? Eu tive que ir E embora. o seu coração pra voltar pra lá e deixar a mãe... Cara, porra, bicho, você não sabe Depois de como é que perder foi. o companheiro, né? De quantos anos de casado? 50 anos de casado? 50. Meu 50 e Deus. poucos anos de casado. O pessoal que tá assistindo, acredito que tem gente aí que teve alguma conexão. Eu mesmo, eu contando a história, eu imagino, porque minha mãezinha faleceu há 5 anos atrás e realmente é um sentimento de frustração, de perda tão grande. Mas eu acredito que, no meu caso, como eu cuidei da minha mãezinha, né, tava comentando com o Fábio antes aqui em off, até o último dia da vida dela, né, tava do lado dela, então isso foi um sentimento que eu guardo no meu coração. Não sou frustrado, gente, não sou frustrado, Fábio, porque, assim, eu tomei um posicionamento, né, de honrar a minha velhinha, e eu guardo isso no meu coração. Então eu sou muito curado das minhas emoções devido a isso. Mas queria que você falasse um pouco disso, cara. Como que foi essa fase, né? De ir pra lá e deixar a mãezinha aqui? Cara, aí... Enfim... Eu pensei, cara, será que eu volto pro Brasil? Eu não sou um nada no Vontade Brasil. você pensou na possibilidade de voltar a morar no Brasil? Pensei, mas eu falei assim, cara...
eu vou ser pior para minha mãe no Brasil do que lá, porque aqui ela vai ter que se preocupar comigo porque eu não tenho, tipo assim, olha que louco isso. Eu Interrompeu voltar o curso, né? para poder fazer companhia para minha mãe e a minha mãe ver a minha realidade. Bom, Eu não tenho nada. Eu não podia deixar isso é acontecer. forte. Dela ter perdido o pai Sim. e ver, tipo assim, porque até então, tipo assim, minha dívida e tudo tava escondido dela. Eu nunca falei nada para ela. Sim. Mas é espírito de mãe, sabe? Sim, sabe. Que eu, né? Sente, né? Mas eu estando ali, eu na minha imaginação ia partir mais ainda do coração, porque eu ia trazer mais essa preocupação para ela de uma pessoa que ela tem que botar aqui embaixo e cuidar. Uau. Uma mãe do Nossa, espírito Fábio, que cuidador. forte isso. Meu Deus, cara. E aí eu tive que tomar a decisão de não voltar. Não voltar. E aí eu entrei em um ciclo de depressão, cara, muito forte. Por quê? Porque antes de eu, mesmo com tudo que estava acontecendo, dívida, eu conseguia. Eu sempre tive uma coisa que eu decidi na minha vida. E isso foi o que me fez chegar onde eu cheguei. Que é o seguinte, meu lema é o seguinte: independente do que aconteça com você, dê um passo à frente todos os dias. Sim. Um passo à frente. Isso era algo que eu decidi na minha vida. Então, quando eu estava lá atrás, endividado e crambacato, eu acordava às 6h30 da manhã, malhava, fazia um crossfit, ainda comia saudável na medida do possível. Passei por fases que era miojo com ovo em cima. Uau. Eu lembro exatamente, era 17 centavos o pote do miojo em dólar. Eu comprava aquilo e aquilo, né, em alguns momentos virava minha refeição. Mas ainda tinha aquele poder do foco. Apesar de acreditar, cara, em algum momento vai dar certo, mas tinha um lado de mim que falava o seguinte, cara, Será que vai dar talvez dar certo na vida é para alguns. certo? Uhum. E aí voltei para os Estados Unidos, e aí entrei na depressão. Então o cara que acordava às 6h30 começou a acordar às 10h30, 11 horas da manhã. Porque eu levantava e falei assim, pra quê? Eu já tava com a depressão. Já. Assim, né? Só que eu não sabia exatamente o que era isso. Tava assim, sem ânimo. E aí dava aula à tarde, né? Eu voltava. E aí aquilo ali foi se agravando, foi piorando. E eu não podia contar nada pra ninguém. Não podia falar pra ninguém. Aí ali o ciclo com a ex-noiva já tinha terminado. Como que foi essa fase sua onde você se viu com depressão? E fala pra gente como que você conseguiu vencer isso. Então, ali acho que foi a primeira vez que Deus falou comigo, assim, de uma forma mais clara, porque o que aconteceu antes desse período, essa pessoa que foi minha noiva, ela teve alguma participação na minha vida porque ela estava no processo de mudar de igreja e ela foi numa igreja chamada Comunidade das Nações e tinha algumas coisas que o bispo J.B. Carvalho falava ali, ela gravava os 30 segundos, 1 minuto da fala dele. E ela passava para mim. Isso foi antes, tá? Comunidade das Nações não Em era Brasília. da... Ah, em Brasília. E aí quando ela mandava aqueles áudios para mim, aquilo ali começou a tocar muito forte no meu coração. E me gerou uma conexão tão forte que eu literalmente saí do cristão café com leite pro cristão posicionado. Uau. E isso foi lá atrás. Então, assim, acho que Deus já estava me preparando para o que estava por vir. Por vir. É porque Houve toda uma construção. uma aí. construção. E uma permissão de Deus, né? Isso, exatamente. E aí, nesse período que eu entrei em depressão, então, assim, aquela coisa foi piorando, eu não queria fazer nada e tal. Mas aí teve um dia que era, tipo, 10h30 da manhã, e Deus falou pra mim, levanta e vai. E aí eu levantei, eu lembro exatamente que eu entrei no Facebook, e entrei numa comunidade no Facebook e coloquei um post. Ainda tá até lá hoje esse post. Compartilhando um resultados pequenos que eu tive na época da agência, sabe? Que tinha aquela, né, que eu trabalhava e tal. E aí uma pessoa mandou uma mensagem pra mim e falou: você não quer fazer um funil pra mim, não? De graça? De graça. Um teste. Eu falei assim, faço. Aí aquilo ali me gerou meu primeiro cliente. Foi de graça. Depois ele começou a me pagar $1.500 por mês. Depois foi para 3.000, não lembro exatamente, 4.000, 6.000, 10.000. E aí hoje eu tenho um pedaço da empresa. Aquele cara que foi o meu primeiro cliente, Você pode falar o nome dele? sim, Sachin Patel. Esse cara que foi o meu primeiro cliente, ele é meu cliente até hoje. Até hoje. E Foi um anjo de Deus na sua vida. Foi. Uau, Fábio. E todos os clientes que eu tenho hoje vieram de indicação dele.
todas as premiações que você vê, tudo toda a virada de chave, tudo que aconteceu na minha vida veio através dele. E aí o que aconteceu? Com o meu pai, eu tinha um sentimento de culpa. Porque o meu pai morreu sabendo que eu estava quebrado, né? Aquela conversa que a gente nunca teve, mas ele sabe. Sim. E também não tinha nada. Eu conscientemente ficou dentro de você gravado um sentimento de culpa. Ficou, porque tipo assim, eu perdi o timing com meu pai. E aí eu pensei, não posso perder o timing com a minha mãe. E aí em 2018, esse cliente, que eu te falei toda essa história, que ele começou a me pagar, Sim. tinha um evento de marketing, que é tipo esse aí que eu ganhei a premiação, e que foi em fevereiro ou março de 2018. Coincidentemente, eu fui e ele foi, mas nada planejado. Ele estava de um lado, eu estava do outro. Mas eu sabia que ele estava ali. Então, na hora do almoço, a gente se encontrava para falar de marketing da empresa dele. Esse cara, o Russell Brunson, que é o meu mentor hoje em dia, ele abriu pela primeira vez uma mentoria, que era $25 mil. Sabe como o cara faz um pitch de venda, aquela coisa toda? Eu fiquei louco. Mas nem que eu quisesse, eu tinha cartão para botar um negócio daquele. Uau. Nem que, tipo assim... Dá pra vender então, um tipo vinho, assim, dá pra vender um... Tipo assim, tipo assim, imagina, tiver umas 5 mil pessoas ali, né? No evento, né? Tu olha para aquilo aí e fala assim, beleza, cara, isso aí é pra gente grande. Na hora antes do almoço, o meu cliente me chama lá fora e fala assim, Fábio, vamos desenhar um plano estratégico para 2018? Era fevereiro, por aí, março, né? Vamos. Quando você toma lá fora, ele chega para mim e fala o seguinte, o que você acha dessa mentoria aí? Eu falei assim, cara, sonho de vida. Aí ele, falei mais coisas, né? Eu tava, nossa, meu Deus do céu, cara, eu sou muito fã desse cara e tal, não sei o quê. Aí ele, então vamos voltar lá para dentro que eu comprei essa mentoria para você. Então, Deus falou, levanta. Eu levantei. Todo milagre precisa de uma semente. Ele plantou na tua vida. Sim. Ele pagou 1 ano e meio de mentoria para mim. Eu falei... Investimento de um ticket de quê? Sim, por cima. Não, a mentoria foi $25 mil. Dólares. Isso em reais, isso aqui... R$130 mil. E aí eu falei, eu vou honrar esse cara. Essa é a minha chance. Uau. Agora, essa é a minha chance para eu mostrar para o que eu vi o mundo. Fábio, você recebeu então um presente, né? Uma semente. E conta um pouquinho então sobre essa mentoria. Qual o diferencial na tua vida depois que você ganhou essa mentoria? Não, então, foi muito mais assim, não só o conhecimento, né, que eu obtive ali dentro, mas assim, a minha missão de falar assim, cara, não posso falhar mais uma vez. Agora é a minha chance da minha vida. Da minha vida. Foi o meu primeiro $1 milhão. No final do ano, recebi a minha primeira premiação. 2019. 2018, a gente fechou isso, 2019, e aí tem uma história. Em 2019, minha mãe foi diagnosticada com câncer, em março. Também perdi minha mãe. Oh, meu Deus. Isso em 2019? Foi. E aí foi uma série de coisas que aconteceu, só que eu vou te contar ainda em segmentos. Só que ela viu eu subindo no palco, recebendo a premiação. Deus é bom, hein? Então, assim... Deus cuidou das suas emoções, hein, cara? Cuidou. Ela foi nos Estados Unidos? Não, porque transmitiu ao vivo pela internet. Ao vivo, sim. Então ela viu subindo no palco recebendo essa premiação. Então, cara que era quebrado, falido, aquela coisa toda, estava sendo reconhecido nos palcos do maior evento de marketing digital do mundo. E ela pôde assistir isso. Vocês estão vendo as imagens aí? Esse prêmio acontece onde, Fábio? Eu nem lembro onde foi. Esse daí foi em Orlando. Foi no palco o evento se chama Funnel Hacking Live. Tá. Esse ano acho que tinha umas 9 mil pessoas. O evento que a sua mãe viu? A premiação, ele foi, não sei se foi em Nashville, não sei exatamente onde foi. Ele tá aqui no seu perfil do Instagram. Tá. Se você abrir, ele vai estar ali embaixo. Vamos ver o prêmio. Desce, vai descendo, vai descendo. Que a mãezinha eu devo ter compartilhado a história desse prêmio, inclusive. Vai descendo. Já estão seguindo aí, gente? insta.fabiosoares. Esse uma aí. História Acho que aquele ali, ó. Fantástica. Esse aqui? Então, maravilha. Pessoal, vocês estão vendo a imagem, então, dessa premiação. Quem está acompanhando aí desde o começo dessa história, já ouviu falar aqui, desde o começo, de onde ele saiu, do interior do Rio de Janeiro, foi para os Estados Unidos, né? A gente ouviu hoje, teve o privilégio de ouvir uma história tão linda, né? De força, de garra, de alguém que acreditou, que foi para cima e sofreu, né? Depressão. Quantos brasileiros, né? Quantas pessoas no mundo não sofrem com depressão, com alguma frustração, mas não desistiu e foi honrado. E essa imagem que você está vendo no momento auge da vida dele, onde ele deu a volta por cima. Alguém acreditou no Fábio Soares, gente. Então eu tenho convicção de que alguém vai acreditar em você. Alguém
vai olhar o talento que você tem, alguém vai olhar para você e falar, poxa, ela é a pessoa que eu vou investir. Mas também eu quero dizer para você que Deus vai usar você em dado momento que você vai ser essa pessoa. Você vai ser a pessoa que vai olhar e falar, eu vou acreditar, eu vou investir no sonho dele ou no sonho dela. E aí, Fábio, conta um pouquinho sobre essa história que o pessoal, essa imagem que o pessoal está vendo aí na tela. Fala um pouquinho Então, isso aí foi quando eu recebi essa primeira premiação, né, que foi por ter feito $1 milhão por um funil de vendas. Isso aí eu já estava no primeiro ano, já tinha o primeiro ano da mentoria, e isso aí, obviamente, foi resultado de eu ter literalmente levantado e tomado essa decisão, ter ouvido a voz de Deus e tomado essa decisão de dar o meu melhor e literalmente, cara, as portas foram se abrindo, assim, não foram portas, foram portões. Uau. Né? Então, quando eu vi que estava tudo decolando, tinha outra parte da minha vida, né? Obviamente, isso daí, depois eu vou contar um pouco mais, porque eu fui o brasileiro com o maior número, na verdade, eu fui a pessoa com o maior número de premiações simultâneas nesse palco do mundo. Uau. Esse aí foi só o começo dessa semente. Mais do que americanos, que Mais do que latinos. americanos, No ano seguinte, eu voltei a receber 6 premiações consecutivas no palco. Que honra, né, gente? Que honra receber, né, uma pessoa com esse resultado. Fantástico, cara. Então, assim, eu subi no palco inúmeras vezes para receber as premiações. Sim. Então, mas aí o que acontece, né? Então, quando eu pensei que eu tava indo, né, minha mãe recebeu aquilo ali, eu falei assim, caramba, minha mãe me viu e tal. Só que minha mãe foi diagnosticada com câncer em 2019. Mas eu já tinha feito melhor no final de 2018, 2019. Isso aqui foi 2018, entendeu? Eu recebi a premiação em 2019. Entendi. Só que a minha vida financeira já tinha mudado. Eu tinha pago as minhas dívidas lá no começo, já estava com caixa, com dinheiro no bolso, já tinha independência financeira. Uau. De tal ponto que quando eu fui no Brasil ver a minha mãe em 2019, eu devo ter ido para o Brasil umas 6, 7 vezes e ficando meses com a minha mãe e podendo fazer o que você fez, acompanhar a minha mãe durante todo o período do câncer. Você levava ela para almoçar, passear? Tudo. Que delícia, né? Cara. Que legal. Mas mais uma vez, né, orando para que nada acontecesse. Sim, mas aí sim. o câncer dela era de pâncreas, então a gente já sabia que era um câncer muito agressivo. Sim. O que aconteceu? Eu estava dentro do hospital da UTI com a minha mãe. Minha mãe piorou, tive que levar ela para a UTI. Uau. E eu estava lá dentro. E eu tinha sido convidado para palestrar num evento no Brasil, chamado Viver de Vencer, uma amiga minha, Kézia Clava. E eu nunca tinha palestrado no palco, né? Só virtualmente, aquelas coisas todas. E aí eu estava dentro da UTI com um terno. Porque, veja bem, eu consegui fechar uma parada com minha mãe. Que eu não pedi o timing, que era o quê? A parte financeira, mas ainda tinha a parte emocional. Entendi. Porque eu estava sozinho na vida. Entendi. Ela já olhava para você, já tinha orgulho, estava realizado, meu filho. Mas aí a preocupação dela com o câncer é quem vai cuidar do meu filho quando eu não estiver mais aqui. Então, a mãezinha era cristã, orava por você. Ela se converteu na UTI. Tá. Mas ela é uma pessoa de fé, mas ela aceitou Jesus mesmo na UTI. Entendi. Vou te contar essa história. Entendi. Então, na minha cabeça, eu falei assim, uma coisa, falta a segunda. Eu ia palestrar nesse evento, minha mãe foi pra UTI, eu falei assim, cara, não vai dar pra eu palestrar no evento, só que dentro da UTI minha mãe teve uma melhora da hora pra outra. Eu tava com terno dentro da UTI, saí pra palestrar no evento, e nesse palco do evento, eu conheci a minha esposa. Meu Deus, que presente, cara. Eu palestrei no palco, essa mulher tava lá no palco, mas eu não tinha enxergado ela como... Tipo assim, minha cabeça tava na minha mãe, Sim. Né? Tipo assim, ainda tava sofrendo com a perda da ex, aquela coisa toda e tal. Sim. Só que quando eu entrei no palco, comecei a contar a minha história, que eu tô contando pra você agora, muito mais resumida, e eu entreguei um conteúdo, uma pessoa que tava do lado da minha noiva cutucou ela e falou o seguinte, ó, porque eu contei a história do meu noivado, ter acabado, falou assim, ó, tá aqui, ó, a tua esposa. Quando essa pessoa fez aqui, né, assim nela, ela olhou pra mim e falou o seguinte, ele é o homem da carta que eu escrevi. Meu Deus, conta essa carta que estou curioso. Ela escreveu uma carta em abril, isso foi julho. Do mesmo ano? Do mesmo ano. Para Deus, detalhando exatamente, letra por letra, o homem que ela queria como marido da vida dela. Que história mais linda, cara. E quando ela olhou, Deus falou para ela, ele é o cara. É o homem da tua vida. E aí ela me abordou pra gente tomar um café. Eu falei, eu fugindo. Fábio, que é isso, cara? Vocês escreveram já esse livro? Ainda não, né? Ainda tá no livro dela. Tem um livro chamado Venda Mágica, a editora Buzz. Então tem uma parte dessa história lá que conta essa Sim. Essa história. Tem um pouquinho coisa linda, cara. Linda. E aí a gente
ela conseguiu me convencer pra gente tomar um café, que acabou virando um vinho com pizza. E aí era pra ser uma coisa de 2 horas, ficamos umas 5, 6 horas conversando. E ali eu comecei a me interessar por ela. Nós ficamos juntos, né? Começamos a ter um relacionamento, mas assim, eu ainda muito apreensivo de chamar ela de minha namorada. Por quê? Porque dentro do que eu acreditava, se eu fosse namorar com aquela mulher, eu ia casar com ela. Não tava mais pra brincar. E aí levaram-se, porque eu vinha para os Estados Unidos, né? Eu conheci ela tipo numa sexta. E já voltava em seguida. E na segunda eu já estava voltando para os Estados Unidos. Só que quando eu voltei de novo, porque eu não podia ficar muito tempo nos Estados Unidos porque eu tinha que cuidar da minha mãe. Em 15 dias eu voltei. Quando eu voltei, ela me pegou no aeroporto. Ela me levou para almoçar. Depois passou numa loja de flores e foi conhecer minha mãe. Oh, meu Deus. E aí eu vi o amor que ela teve pela minha mãe de cara. E foram se passando os dias, ela começou a ir lá em casa para cuidar da minha mãe. Mas teve um momento que me chamou muita atenção, porque eu vi ela lavando os pés da minha mãe, cara. Fazendo massagem nos pés da minha mãe. E aí quando eu vi assim, o carinho da minha mãe por ela, aquilo virou uma chave dentro de mim. Porque veio a verdadeira representação do amor. Sim. Porque o amor é uma escolha, é uma decisão. Uma decisão. Você decide. Sim. E o bispo JB tinha falado isso lá atrás, no culto e tal, e aquilo ficou na minha cabeça, porque na minha cabeça foi o seguinte, cara, não, pô, o amor não é uma decisão. Se eu não tenho um sentimento pelaquela pessoa, eu não vou tomar um passo. Uhum. Só que, pô, quando você tá no relacionamento, muitas coisas acontecem e é a decisão que faz você ficar. Sim. Só que naquela época eu não tinha maturidade para isso. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E aí que eu entendi naquela hora, tudo aquilo que eu escutei veio. Eu falei assim, cara, é uma decisão. Olha que mulher é essa. E aí minha mãe falou, olha, essa aí você não deixa escapar. E aí aquilo foi, eu comecei a ver o carinho. E eu falei assim, é ela. É os sinais de Deus, né? A Bíblia diz que nos acompanha, né? E aí eu decidi que ela era a mulher da minha vida. Foi uma A decisão. sua mãezinha, você teve essa conversa com ela? Ela chegou a... Ela soube, eu oficializei o namoro, ela soube que a gente já estava caminhando para o próximo passo, que era depois do namoro, ficar noivo e tal, casar. Sim. E aí eu voltei para os Estados Unidos mais uma vez. Aniversário da minha mãe é dia 29 de outubro, ela faleceu dia 23. E quem estava lá durante todo o processo que minha mãe faleceu era minha namorada. Uau, que hoje é esposa. É. Meu Deus. Cuidou da minha mãe até o último respiro. Isso no Rio de Janeiro, Não, minha mãe ficou em Brasília. em A Brasília. gente levou para Brasília porque meu irmão morava em Brasília. Ah, tá. E cuidou dela até o último respiro. E aí, enfim, minha mãe foi em paz. O filho estava financeiramente, Uau. e eu tinha a mulher da minha vida. Aí ela veio para os Estados Unidos, nós casamos, e é uma da minha vida, cara. Uau. E aí, História e aí linda. foi assim, cara, no ano seguinte eu gerei, sei lá, não sei quanto, uns 50 milhões de dólares. Uau. E faturou subir no palco, aí foi aquele lá de cima, que você viu com 3 placas. Esse aí, não, aí embaixo. Esse aí. Esse aqui? 3 Também? placas. Esse aí deve ter sido 2021, porque 2020 teve Covid. Então o evento ao vivo não aconteceu, entendeu? Tudo bem. Essa. Deve ser 2021 por aí, Essa é a imagem que vocês estão vendo aí, É. gente. porque 2020 não teve evento. Tá. Eu subi no palco para receber essas 3, depois eu voltei para receber mais 3. Uau. Deixa eu ler para vocês. O pessoal aqui do YouTube está vendo essa imagem top demais desse nosso convidado internacional. É brasileiro, mas é um guerreiro, gente. Eu estou aqui impactado com essa história, sabe? De resiliência, de força, de persistência, de fé do Fábio Soares. E estamos ao vivo também no Instagram. Galera do Instagram perguntando, daqui a pouco eu vou chegar aí, tá bom, gente? Vai ficar salvo no feed no Instagram. Mas a galera do YouTube aqui, essa imagem que vocês estão vendo, eu vou ler para vocês, ó. Presta atenção, olha a descrição do post dele, ó. Na quinta, eu subi no palco para receber 6 premiações no evento Funnel Hacking Live aqui dos Estados Unidos. Me tornei o recipiente com o maior número de premiações em um único evento. Olha só, 3 funis que geraram mais de 5 milhões cada, milhões de
De reais ou de Esse é, dólares? esse é real. Reais. Na época eu converti. Tá. 3 funis que geraram mais de 250 milhões. É muito dinheiro, gente. Muito resultado. E esse foi o terceiro ano consecutivo que subi no palco do Funnel Hacking Live, mas foi a primeira vez que bati um recorde neste nível. Falando assim, até parece que foi tudo fácil, mas não. Eu tive 1000 motivos para desistir. E que bom que o nosso convidado, Fábio Soares, não desistiu. Fábio, você é um exemplo. Eu estou curioso também para saber um pouquinho da história. Né, meus sentimentos pela sua mãezinha. Eu compartilho essa dor porque eu perdi a minha mãezinha. Aliás, o Senhor recolheu a minha mãezinha faz uns 5 anos e eu tenho saudade da Venha todo dia, cara. Todo dia, porque eu sempre fui o caçula. Você era o caçula? Era, cara. Ih, mano, caçula era tudo, né? Tudo era pro caçula, né? Os irmãos tudo morria de ciúme, mas tá tudo certo. Inclusive tem uma irmã que tá viva aí, não é verdade? Caçula é uma benção. Eu tenho 2, eu tenho caçula, eu sei como que é. E Fábio, conta um pouquinho pra gente, depois que aconteceu essa situação, Deus te honrou, Deus permitiu a tua mãezinha ver isso, essa honra de Deus na tua vida. Isso eu acredito que é um grande presente, né? Sim. É um cuidado com as suas emoções de Deus que não tem preço. Sim. Que pague. Mas fala um pouquinho desse novo tempo, né? Com a esposa, com a Vanessa Soares. Gente, inclusive, em janeiro, vamos ter a participação desse casal top demais. Querendo Deus, e vai dar tudo certo. Ao vivo lá no canal Barueri, né? Com toda a nossa estrutura, nossa equipe. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? Desse novo tempo. A Vanessa, que é uma grande player nessa área, ensinando sobre vendas, né? Homens e mulheres aí. Acredito que ela tem muito resultado. Sim, sim. Fala um pouquinho pra gente desse novo tempo. Foi um casamento perfeito, né? Assim, na verdade é o Fábio antes da Vanessa e o Fábio depois da Vanessa, né? O homem, a mulher, ela tem o poder de exponencializar o homem em todos os sentidos, né? E a Vanessa, ela faz isso na minha vida. A gente casou, né, em 2000 e... Nossa, cara, quando é que foi? 2020? Foi durante o Covid ali que nós casamos, 2020. Que legal. E assim, ela foi muito da coisa de vendas, né? E a resiliência que essa mulher tem, né? Ela vai contar isso no próximo momento. Você já acompanhou o negócio, então, assim... o vídeo. O pessoal do YouTube, posso colocar só um trechinho? Pode sim, pode. Então, gente, ó, só para vocês ficarem com vontade. Se liga aí, rapidinho, pessoal do YouTube, do vídeo da Vanessa Soares. Oxe, era uma benção para nós. Ela nunca deu dificuldade, a Vanessa. Ela toda a vida foi firme, do jeito que ela tá aí, ó. Ela era muito esperta, era uma menina muito assim, de tudo que ela ia fazer, a gente via a diferença dela como é. Ela não teve nenhuma referência. Hoje, ela é referência para milhares de pessoas. Não é top demais, gente? O pessoal aqui do YouTube tá ligadinho. Que história linda. Eu não sei vocês, mas eu me emocionei demais com a história da Vanessa. E, cara, me conta um pouquinho mais. Continua aí. Então, nós casamos e tal, né? E a Vanessa, ela é vendas. Eu sou marketing, né? Sim. Marketing e vendas é o casamento perfeito. Gente, que explosão, hein? É perfeito, né? Meu Deus. E aí a gente... Obviamente ela tem um projeto dela no Brasil e eu tenho um projeto meu nos Estados Unidos. Sim. Então, assim, e ela, quando ela me conheceu, ela foi na época do Covid, né? E aí o que acontece? Esse foi o nosso primeiro evento junto no Brasil. 750 pessoas em São Paulo. O que acontece? Ela estava no Brasil, fazia tudo presencial. E dentro do Covid o negócio dela estava para acabar. Presencial. Ela veio para os Estados Unidos e aí a gente migrou o negócio dela para o online. Tudo que ela fazia presencialmente começou a fazer online. E ela começou a entrar dentro do marketing digital, para usar o marketing digital para escalar os negócios dela de vendas.
Hoje, ela é uma das maiores treinadoras de vendas do Brasil. Uau. Ela continua Essa imagem que o pessoal do YouTube está vendo é do primeiro evento presencial no Brasil. no Brasil. Lá em Brasília? Foi em São Paulo, no Raca. São Paulo, Aqui no no Raca. Raca. Foi em julho de foi julho desse ano, cara. Olha só que louco. Foi esse ano. Meu Deus do céu, nossa, tanta coisa aconteceu esse ano que... Enfim. Uma produção Isso. fantástica. Meu projeto era nos Estados Unidos com a minha agência, né? Eu tenho minha agência e tal. Só que aí eu lembro, eu estava na mentoria, 2018, 2019, 2020, 2021. O meu mentor, o Russell Brunson, abriu um Mastermind, me convidou para participar do Mastermind dele, e dentro do encontro do Mastermind, eu sempre tive esse chamado para sair dos bastidores, porque eu tinha muitos resultados, e eu queria passar isso para frente. E aí ele sugeriu que eu estava entre o Brasil e os Estados Unidos. Obviamente os Estados Unidos iam ganhar muito mais, porque eu ia ganhar em dólar. Sim. Mas ele fez uma pergunta matadora, que ele perguntou onde estava o meu coração. Eu falei, no Brasil, então vai para o Brasil. Aí eu decidi fazer minha primeira imersão presencial no Brasil em fevereiro. E olha que louco 2022. isso. 2022. Cara, tem 10 meses, olha que louco. E aí eu marquei essa imersão, acho que foi pro dia 7 de fevereiro. O que aconteceu? Teve um problema com lance de voo, alguma coisa assim. O planejamento não tinha como mais... a gente perdeu o hotel, não lembro o que aconteceu. Aí a imersão teve que ser adiada, pro dia 14 de fevereiro. Só que beleza, né? Cheguei no Brasil para fazer a imersão. Antes de subir do palco, 14 de fevereiro, dia do nascimento do meu pai. Uau! Deus é muito bom contigo, meu querido. Eu só me Que toquei top, em cima do palco. Minutos antes de subir no palco. Uau! Uau, que forte. O dia do nascimento do meu pai, Tem imagem nasceu aqui. o meu projeto no Brasil. Gente, eu não sei, quem acompanha meu trabalho é cristão, né? Mas se você não crê em nada, né? Se você é ateu ou à toa, é impossível ver a história como essa do Fábio e não ver o cuidado de Deus, né? Nos mínimos detalhes, Fábio. Foi. Antes de subir para se apresentar, algo que seria importante, um marco na tua vida, você lembrar que foi o dia do que meu pai tinha nascido. e Deus estava te honrando ali. Fantástico. E aí eu cara. tenho um vídeo aí no feed que fala lá atrás. Isso aí é Tá mais, onde? não, isso aí é mais recente, deve estar lá para baixo. Mas Então, fala aí fala, pra no gente dia- mostrar para No dia que meu projeto nasceu no Brasil, nasceu no dia do nascimento do meu pai. Deixa eu Vou ver. passando. Eu acho que deixa eu só ver, calma. Gente, essas imagens que vocês estão vendo, então, foi exatamente esse dia que você teve esse Foi. insight, essa Foi. lembrança. Foi. Fala um pouquinho como foi essa emoção. Você chorou, cara? Como foi o sentimento? Ou isso deu poder pra você na hora? Cara, tipo assim, Obrigado, meu. é saber que meu pai estava comigo de alguma forma. Uau. Que assim, é muita coisa que foi na minha cabeça, porque é o seguinte: e se eu não tivesse obedecido quando Deus falou levanta? Nada disso teria acontecido. Fantástico. Então, são sinais, porque não foi fácil fazer esse evento. Imagina. Eu nunca subi num palco dessa forma. Eu subi lá no Brasil, lembra? 45 minutos Sim. e tal. Aqui é eu por 2 dias falando. Uau. Eu nunca fiz isso na minha vida, não tenho experiência de palco, sou o cara dos bastidores. E quem estava aí? Os leões do marketing digital. Então, Sabe vendo quem aí, estava pessoal? sentado aí? O dono da editora Agente, Roberto Chineschick. O CEO da editora do Flávio Augusto, o Anderson. Da editora Buzz. Uau. André Cia, Tati De Angela, Rafa Marques, Henrique Marinho. Quem conhece o marketing digital sabe quem é essa galera. Juliane Torria, tá tudo ali. Estava sentado ali pessoas que eu cumpri o curso delas quando eu entrei no marketing digital. Eu aprendi com elas, agora estavam sentadas ali para aprender comigo. Para te ouvir. Então imagina o desafio que foi para mim subir naquele palco e ensinar um cara que foi meu professor também. Cara, e é lindo aqui, porque no texto aqui, pessoal, vocês que estão vendo esse vídeo, essas imagens, eu vou ler para vocês também, porque faz muito sentido, eu imagino que vai fazer para vocês também. Ele inicia ali o texto, o bom filho torna a casa. Como ele falou da menção do pai. E nós temos isso intrínseco em nós, né, o desejo de honrar nosso pai de alguma forma. Então, nesse dia, né, você honrou teu pai. E ele escreveu assim, ó, o bom filho volta a casa torna. Essa frase resume meu sentimento do primeiro dia da imersão Advanced Marketing. Depois de ter criado centenas de funis e ter gerado mais de 100 milhões de dólares em faturamento no mercado mais competitivo do mundo, que é os Estados Unidos,
Agora estou compartilhando esse conhecimento com a minha pátria amada. Gente, que emoção. É mais do que um evento. É o início de uma nova era no marketing brasileiro. Independente de onde você esteja hoje, ou quanto tempo está nessa jornada, saiba que nunca é tarde demais para fazer algo novo. Então a pergunta é, você está pronto? Menos suor, mais precisão, mais resultado. Cara, que fantástico. Deixa eu apertar de novo, Samuel. Deixa eu apertar de novo. Parabéns, cara. Parabéns. Que honra, ô Fábio. Que honra, de verdade, cara, de ouvir sua história. Saber que você não desistiu. Não. Teve todos os motivos Todos. para desistir. Todos. E pior, de repente se envolver com droga, se entregar na depressão. Sim. Mas você é um guerreiro, cara. Sim. Você é uma inspiração para mim e para milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo também. E aí eu vou dizer para você o seguinte, né? Eu acho que a parte mais importante do que eu posso compartilhar aqui hoje, que é uma mensagem vou te falar de esperança. Porque eu sempre achei que eu era o cara que não tinha talento para isso. Eu sempre achei que era um cara que tinha zero talento. Zero. Por quê? Porque eu via todo mundo, de uma certa forma, crescer e caminhar. E eu caminhar no oposto, indo para baixo. Não era estagnado, era indo para baixo. Indo para baixo. Indo para baixo. Mas, qual é a lição aqui? Eu movi... É como se a vida fosse um jogo. Xadrez. Eu não tenho como explicar isso da melhor forma. Da onde eu movi todas as peças e cometi todos os erros possíveis. De tal forma que o último movimento que sobrou no jogo era o movimento certo. Eu cometi todos os erros. Todos. Mas estatisticamente, depois de todos eles, só sobrava um movimento que era o certo. Se você tivesse parado antes dessa última jogada. E aí vem o que eu planto em tudo que eu faço, que é um passo à frente todos os dias. Independente, é um passo à frente todos os dias. Porque eu fui desacreditado, eu fui em momentos sem fé, perdi a fé várias vezes, eu fui em depressão, eu perdi meu pai, perdi minha noiva, perdi minha mãe, mas ou seja, as crenças sobre a minha capacidade de fazer qualquer coisa estavam abaixo do negativo. Mas foi uma decisão que eu tomei, de dar um passo à frente todos os dias. E como eu dei um passo à frente todos os dias, chegou num ponto que não tinha mais peça errada a promover, era só a peça certa que sobrou no jogo. Cheguei no fim do túnel, só tinha uma peça que sobrou no jogo, que era a peça certa. E aí eu falo com certeza aqui que o seguinte, cara, que só não tem sucesso quem desiste. Uau! Anota aí, gente, por favor. Pessoal que está aí participando no chat, no Instagram, anota aí. Repete pra gente. Só não tem sucesso quem desiste. Só não tem sucesso quem desiste. É. Fábio, deixa eu só... Segura aí, dá um pause aí. Pessoal que acompanha meu trabalho sabe que eu fiz parte de uma das maiores boy bands, né, no Brasil, que é o Twister. No ano de 2000 só se falava de Sandy Júnior, Charlie Brown, Twister, KLB. E a gente emplacou um sucesso que falava exatamente isso. É mesmo? Só que rolou aqui um rapport, que o cara é músico, o cara é do marketing, eu também sou fã do marketing. E eu cantava uma música que falava assim, ó. Quem não desiste, tudo consegue, né? Olha. E eu cantava isso em todos os programas de televisão, todo lugar que eu passava essa mensagem. Quem não desiste, tudo consegue. Tudo consegue. E eu gostaria aqui, Fábio, cara, minha vontade é poder, né, estender aqui, extrair o máximo, mas eu não quero abusar aqui do meu novo amigo. Vamos ter aquele encontro em janeiro. Vamos ter aquele encontro em janeiro. Exatamente. Mas a gente está partindo aqui, estamos caminhando para o fim do nosso bate-papo, nossa entrevista. O pessoal de casa acredita que já está assim, não acredita. Mas, gente, nós tivemos o privilégio, a honra de receber aqui Fábio Soares, é um convidado internacional. Nós estamos chiques, gente. O homem mora lá nos Estados Unidos e tem resultado de gente grande, tá bom? Ele trabalha com clientes americanos, né? Latinos, brasileiros, enfim. Mas ele conquistou, né? Ele teve uma história de luta, dificuldade, né? De passar por depressão, mas ele não desistiu, alcançou o sucesso. E hoje é casado com uma mulher que ama, que respeita, que tem muito sucesso também. Então, eu quero falar para vocês, sigam, né? Agora mesmo o perfil para que você conheça mais e fizer sentido
que você possa se conectar. Enfim, arroba no Instagram, é arroba insta.fábio Soares, tá bom? No YouTube tem o canal da Vanessa, não tem? Tem, eu não sei de Ou qual é Instagram? Vanessa Soares Closer. Ela também tem o Instagram dela, Vanessa Soares Closer. Lá em cima, Vanessa Soares Closer. Lá, Fábio Pronto. Soares, tá bem. Lá. Vanessa Soares Closer, tá bom? Gente, vocês não têm noção o quanto vocês vão ser inspirados também pela história da Vanessa, tá? Eu ouvi ali o documentário, né, dela e chorei. Aí mostrei pra minha esposa também, no final ela chorou também, porque é uma história que vai marcar você, tá bom? Então as amigas, os amigos aí, você que ama a arte da venda, que gosta, ou você que tem medo de vender, acho que esse público também é interessante falar. Você que tem alguma trava, não é Riquelme Magalhães do Catelli Campos, vulga minha esposa? Existe alguma trava aí? Conheça aí também Vanessa Soares Closer, segue. E sempre tiver a oportunidade de mentoria, de estar nos presencial nos cursos, porque com certeza algo vai ser mudado e a sua vida vai ser transformada pelo resultado desse casal tão querido. Fábio, queria que você deixasse as suas considerações para a galera, abra o coração, deixar uma mensagem para quem está com a gente aqui no Sonho de Novo. A edição aqui é em casa, né? Literalmente na sala de casa. Mas queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente. Eu não sei em qual jornada da vida você está, mas se você acompanhou essa live aqui, você viu que primeiro, a fé é algo muito importante. E que se não fosse Deus na minha vida, eu provavelmente teria desistido. Então, tem momentos em que as coisas são tão escuras, tão, assim, fora do alcance, que você tem que caminhar na fé. E caminhar na fé é você acreditar que Deus quer o melhor para você. Então, os pilares para mim são ter fé, ter Deus na sua vida e dar um passo à frente todos os dias. Se você está com depressão, se você está de cama, se você perdeu o emprego, perdeu sua mãe, perdeu seu pai, seja o que for, dar um passo à frente todos os dias é uma decisão que você pode se dar e fazer isso pro resto da sua vida. Porque o futuro não é algo... Para mim, o futuro não é o tempo, o futuro é um lugar. E o futuro, quando ele quer se manifestar, ele procura uma pessoa. E se você não estiver pronto para receber esse futuro vai para uma outra pessoa. Porque o futuro vai se manifestar. Então, você tem que estar em movimento. Sempre esteja em movimento na sua vida. Que é o passo à frente. Que é o passo à frente. Sempre esteja em movimento. Só faça isso. Perdeu alguma coisa com você? Não, eu tenho que estar em movimento, eu vou dar um passo à frente. Seja 1 ano, seja 2, seja 5, seja 20, seja o que for, vai acontecer na sua vida os planos de Deus. Você vai chegar no futuro que você merece. Essa é a mensagem que eu vou dar para você. É simples, gente. Quando eu passei por tudo que eu passei, o que eu mais queria fazer é desistir. Quanto mais você se coloca dentro de um universo de depressão, de problemas, menos você consegue enxergar o futuro. Uau. Né? Quanto mais problema, né? Quando você está feliz, animado, você, daqui a vamos viajar, né? Mas quando você está num buraco negro, é muito difícil você enxergar fora disso. Por quê? Porque não tem luz. Sim. Um abismo chama outro abismo, né? Chama outro abismo. A palavra de Deus fala assim. Mas para você sair dele, você está em movimento. Uau. Estar em movimento não é só com a cabeça, é com o corpo. É você botar o corpo em movimento. Então, se não fosse essa decisão, porque você também ter a fé, acreditar que fora dessa cúpula escura, existe luz, e você entrar em movimento, você caminha em fé. Essa é a mensagem mais simples que eu posso dar para você, mas foi a mensagem que mudou a minha vida. Não foi 30 horas de 30 dias de coaching, de terapia, não, foi simplesmente uma decisão. E essa decisão, cara, se você não tem a perna, vai com os braços, mas dá um passo à frente todos os dias. Top demais, gente. Eu não sei vocês, mas eu tô aqui feliz, né? Aí, Rica, me ajuda aí, Rica. Ajuda aí, produção. Obrigado, Fábio Soares, obrigado pela presença, por aceitar o convite. Né? A esposa tá numa agenda de compromissos, de fotos, gerando conteúdo.
e o Fábio tava lá aqui no hotel. Eu falei, cara, bora pra casa, vamos aproveitar, gravar o conteúdo, nem que seja em casa, a gente toma um café, a gente se conhece. E fiquei feliz, cara. Fiquei feliz Também. porque houve um rapport, uma conexão. Sim. Tudo que aconteceu na sua vida faz muito sentido, né? A gente vê, sabe, o cuidado de Deus, né? Até onde você chegou hoje. Isso. E que você continue sendo luz, né? Onde você pise, cara, seja uma referência, né, para empresários, para as pessoas simples também, Sim. que estão iniciando. Falar para onde eu vou, né? Que olhe para o Fábio e para a Vanessa Soares. Pronto, era isso. Eu ouvi a história desse casal. Então, sinto muito honrado. Obrigado mais uma vez. Obrigado, cara. Prazer muito Tá bom? grande. Valeu, obrigado pelo convite. Mais uma vez, então, segue aí no Instagram, tá? Fábio Soares, tá lá assim, ó. Pessoal, galera do Instagram, @insta.Fábio Soares, tá bom? Você vai ver uma história lá de sucesso, tá bom? De luta, resiliência e muito sucesso, tá bom? Gente, antes de finalizar, quero deixar então aqui uma mensagem para você. Em primeiro lugar, agradecer a todos vocês, né, que sempre acompanham o meu trabalho, né? Gente, comecei, já estamos aí quanto tempo já? Desde na estrada, uns 20 anos já, apresentando, fazendo esse bate-papo com amigos, né, e procurando gerar, através desse bate-papo, fé no teu coração, resiliência, força, para que você saia dessa situação, de repente, numa situação de depressão, né, e volte a sonhar de novo, volte a acreditar no teu potencial. E o que eu queria dizer para você é o seguinte, gente, todo pensamento, tudo que você gera a tua mente, né, hoje está muito chique, né, falar, meu amigo é americano, ele fala inglês, né, fluente, a questão hoje é chique falar mindset, né? Mindset. O pensamento, ou seja, e a Bíblia diz, né, que a gente deve pensar naquilo que nos gera fé, né, tudo que pense seja aquilo que traga esperança para nós. Então, alimente o teu pensamento com coisas boas, estude, sabe? Faça uma mentoria, invista em pessoas que vão te colocar para cima, vão te trazer ferramentas, né, informações que vai te colocar de volta para cima. Tenha um mentor, isso é importante demais ter um mentor, né? A gente vê a importância lá dos discípulos, estava sempre grudado em Jesus, porque ele era um mentor maravilhoso, falava e tudo que ele falava, eles aprendiam, gerava fé e eles colocavam em prática e dava tudo certo. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, alimenta a tua cabeça com aquilo que vai gerar isso, força, foco, resiliência e fé. Sabe por quê? Se você alimentar a tua mente, assim como o Fábio fez, né? Tantas vezes, tantas fases da vida dele, alimentar com coisas boas, produtivas, coisas que foram como ferramentas, né, para tirar ele daquela situação, de repente, de depressão, e ele conquistou sucesso. O que vai acontecer? A tua mente, né, com tanta coisa boa, tantas ferramentas boas, isso vai gerar em você o quê? Emoção. Né? Você está convicto de que você pode, você está convicto da ferramenta, você está convicto de que vai dar certo, tanta coisa que você teve fé, que você mentalizou, que aquilo vai gerar o quê, gente? Uma emoção. E essa sua emoção de alegria, de paz, de contentamento, de força, de garra, essa emoção vai fazer com que você haja, vai fazer com que você saia de uma situação de vitimismo, escassez, de depressão, e haja, agindo certo, você vai conseguir resultados certos também, e vai ter uma história de sucesso também, como o Fábio, como a Vanessa Soares, como o Gilson Campos, como a Riquelme, e vai dar tudo certo, tá bom? Então quero aqui agradecer o pessoal do YouTube que está ligadinho com a gente nesse bate-papo. Gente, não sei vocês, mas eu estou muito feliz de estar aqui, e depois a gente vai impulsionar isso para que a galera, o máximo de pessoas possa também ouvir esse bate-papo, tá bom? Já sabe, né? Janeiro, programa Sonho de Novo, Casa Nova, na família ali no canal Barueri, e vai ser um tempo novo. Obrigado pelo carinho de vocês. Gente, galera do YouTube, se não se inscreve agora. Clica aí, se inscrever, ativa o sininho, tá? Ativa o sininho, porque toda vez que tiver vídeo, vai ser notificado aí pelo teu e-mail, tá bom? Obrigado de coração a todos vocês. Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom? E até o próximo programa aí, Sonho de Novo. Tamo junto. Deus abençoe todos vocês. É nóis.